Glória a Deus e a santa paz do Senhor Jesus Cristo ao teu coração. Estamos ao vivo, como vive o nosso Deus. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas de outros ministérios e religião. Nós vamos entrar agora no momento da palavra, e qual vai falar o teu coração, em nome de Jesus, uma palavra de bênção para o teu coração. Pode ter certeza que hoje, no trono de Deus, foi liberado uma palavra de bênção ao teu coração, em o nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Abra a tua Bíblia Sagrada no livro de 2 Crônicas, capítulo 6. 2 Crônicas, capítulo 6. Louvado seja o nome do nosso Deus. Segunda Crônicas, capítulo 6, diz assim a palavra do Senhor, e o título é assim: Salomão fala ao povo. Amém? Amém. Quem fala ao povo? Salomão. Salomão está aqui hoje? Quem que Deus enviou para falar ao povo? Salomão. Amém? E ele está aqui hoje? Ele está mandando falar com vocês, como ele falou comigo. Então Deus vai sempre usar o homem de Deus para falar com você. Amém? Salomão fala ao povo. Por isso, a necessidade de vir à igreja, de estar na igreja, para ouvir o que Deus tem para falar para nós. Amém? Versículo 1. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em nuvens expressas. Amém? Não é expressas. Você está lendo? Expressa. Olha o ponto. Amém? Edificaria uma casa para tua morada, lugar para tua eterna habitação. Parou. Vamos ler novamente. Versículo 1, para você entender. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em nuvem expressa. Edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Amém? Amém. O que Salomão fez? Montou o templo para que Deus habitasse, para adoração, culto ao Senhor. E é isso que a humanidade não entende. Para que tantas igrejas? Tantos nomes diferentes? Para quê? Para salvar vidas. Imagina uma igreja só no Brasil. Daria para todo mundo ir cultuar nesse lugar? Ah, mas para que tanta igreja com tantas placas? São povos onde Deus escolhe para adorar o nome dele. Amém? Então Salomão edificou a casa para a morada de Deus. E é isso que a humanidade não entende. Acha que nós, por nós mesmos, construímos a igreja para nós. A igreja não é para nós, é para a morada de Deus. Só que nesse tempo, Deus não tinha chamado ninguém para montar a casa para Deus morar, para cultuar. Amém? Porque Deus habitava nas tendas. Amém? Como era o tabernáculo. Deus habitava no tabernáculo.
Só que Salomão, ele teve a revelação do chamamento que seria confirmado em Salomão. Por quê? Davi, seu pai, homem de Deus, segundo o coração de Deus, colocou no coração de fazer uma casa para Deus. Só que Davi, homem de Deus, segundo o coração de Deus, não foi permitido ele construir o templo para Deus. Olha como as coisas são. Nem todos são chamados para o ministério da construção da casa do Senhor para ser o chefe. Ou melhor, para ser o pastor. Porque Davi era o quê? Pastor de ovelhas. Amém? E por que ele não pôde edificar uma casa para Deus para pastorear? Amém? Se ele era pastor de ovelha, por que ele não colocou, não pôde construir a casa para Deus? Para ele pastorear o rebanho de Deus. Sendo pastor. Você sabe? Sim. Por quê? Porque Deus falou para ele que ele enfrentou muitas guerras e derramou muito sangue. Exatamente. Porque Davi, ele se tornou com Deus guerreiro, onde ele teve que enfrentar quase toda a vida dele, guerras, derramamento de sangue, amém? Contra os inimigos. Ele teve que pleitear as guerras do Senhor e o Senhor pleitear as guerras dele. Então Davi, por causa das guerras, do derramamento de muito sangue, ele não pôde, amém, edificar uma igreja, vamos colocar assim, uma igreja para o Senhor, que é o templo de Salomão. Amém? Ele não pôde. Mas Deus falou para Davi: já que tu tivesse esse desejo no teu coração, essa vontade de fazer uma casa para mim, ainda que eu não tenha habitado em casa nenhuma, não procederá de ti, Davi, mas de um filho que você tiver, dos seus lombos sairá aquele que edificará a casa para mim. Então Deus já tinha dado uma promessa a Davi, confortou Davi que ele não iria montar o templo para Deus, mas um filho dele. Mas Davi teve vários filhos. Davi teve vários filhos, com mulheres diferentes, né? Só que Deus escolheu um entre esses irmãos, amém? E foi o fruto que foi para a humanidade, ou para até alguns crentes, um absurdo. Porque o fruto que construiria o templo saiu de um adultério. Saiu de um adultério. E os outros, não. E como Deus é Deus, e ninguém explica Deus, Salomão nasceu depois que Davi tomou Betseba para ele. Além de adulterar, ele colocou um homem à morte e morreu. Então caiu sobre as costas dele um homicídio. Amém? Só que em tudo isso, Deus era com Davi. Amém?
Então, para a humanidade, ou para os irmãos, ou para a família de Davi, não poderia ser Salomão. Teria que ser algum entre eles que eles gostavam mais. Mas com Deus não é dessa forma. Com Deus é Ele que escolhe e é Ele que coloca no trono. Não é nós que escolhemos este ou aquele, porque esse é bom, porque aquele é bom. É Deus que mostra. Unge esse a Davi, unge esse a pastor, unge esse a obreiro, chama esse para a obra, para isso, porque é Deus que escolhe. Independentemente de como foi o seu passado, porque o seu passado para Deus não importa, o seu passado para Deus é o testemunho para poder ajudar muitas outras vidas. Não importa se você foi um filho de um adultério, uma filha de um adultério. O que importa é que Deus escolheu exatamente esse filho. Por quê? Aí já acaba com a religiosidade, a discriminação, né, daquele que iria construir o templo. Como ele poderia construir o templo se ele saiu de um adultério? Mas é o que você não entende. Você precisa entender. Porque quando Deus te chama, Ele cumpre todas as promessas que Ele te prometeu. Não importa o que passa na tua vida, não importa de como você for formado, não importa de como você está na igreja, não importa o que passou sobre a tua vida até o momento hoje. O que importa foi Deus que te escolheu para que você sentasse no trono. Deus que escolhe. Amém? Só que até este momento, Deus não tinha escolhido homem nenhum para ser chefe. Só que ele falou para Davi: o filho que nascer de ti, ele construirá o templo. E Davi deu instruções para Salomão. Instruiu Salomão na sabedoria. Instruiu Salomão em tudo que ele deveria fazer e como ele deveria andar diante de Deus. Na obediência, no mandamento do Senhor, para que ele pudesse ser bem sucedido. Andar diante do Senhor com fidelidade, Salomão. E tudo o Senhor fará contigo, Salomão. Amém? E Davi abençoou o seu filho Salomão. Igual a bênção de Davi nunca foi tirada de Salomão. Porque a bênção de Davi é a bênção de Deus para o filho. A bênção que nós entregamos na igreja é a bênção que Deus manda do céu para nós entregar para a igreja, para os filhos que o adoram, para aqueles que o cultuam, para aqueles que ouvem a palavra de Deus, para aqueles que da igreja de Deus abençoa. Amém? Deus até, não vou entrar nessa parte do pecado de Salomão, porque eu quero te mostrar outra coisa. Mas nem aí, até aí o Senhor ainda estava com ele. Você acha que Salomão foi para o inferno? Claro que não. Porque a aliança que Deus tinha iria passar pela linhagem de todos. E passou na linhagem de Davi, passou na linhagem de Salomão, Salomão passou na linhagem de seus filhos. Só o que Deus não quer é que nós entramos na desobediência. Amém? Porque a prosperidade depende da tua obediência. Você não depende da situação do mundo, ou da situação da tua empresa, ou de situação de nada, nem de ninguém, para que
você possa prosperar. Você depende da obediência a Deus para você prosperar. Porque da obediência vem a sabedoria. E com a sabedoria vem o conhecimento. E com o conhecimento você começa a prosperar. Porque os seus olhos começam a ser espirituais naquilo que Deus está falando com você, naquilo que Deus está te ensinando. Então você vai começar a prosperar como ninguém prosperou. Salomão foi o homem mais rico? Ou mais sábio? Mais sábio. E com riqueza também. Porque a rainha de Sabá veio até Salomão para ver o conhecimento que ele tinha. E chegando para ver o conhecimento que ele tinha, ela olhou para os funcionários, os oficiais de Salomão e falou: eu nunca vi um reinado com os seus oficiais, tudo bem vestido, tudo bem alinhado, tudo bem ordenado. E ela ficou impactada, não só pela sabedoria de Salomão, mas daquilo que Salomão ensinava os seus servos, e o que os seus servos era bem doutrinado naquilo que Salomão o ensinou. Quando você está na igreja, você recebe a sabedoria de Deus. Basta você praticar a sabedoria de Deus e acreditar na sabedoria de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, a sabedoria de Deus você adquire quando você começa a obedecer. Quando você começa a participar dos cultos. Nossa, que palavra hoje! Aquela palavra entra com uma flecha no teu coração e fica aquela palavra de sabedoria que foi pregada que você não esquece. Nossa, tal dia, tal palavra tocou no meu coração e você não esquece mais dela. Então você está recebendo sabedoria de Deus, porque a palavra não é minha, do pastor, a palavra é de Deus de sabedoria para te dar uma sabedoria. Amém? Como hoje. Se não fosse Deus em minha vida, eu não teria palavras para poder ensinar uma pessoa hoje. Porque ela era tão ateu, e de ateu, ela buscou tanta psicologia, a ciência, que ela estava totalmente cega ao extremo do que era Deus. E eu cheguei ali, mais uma vez, no salão, que eu corto o cabelo, e Deus já me tomou para poder falar com aquele jovem. E eu deixei ele se expressar, falar da maneira dele, não me impondo nada. Só que ele falou: mas não precisa impor Deus no coração das pessoas. Mas eu falei na conversa: eu não estou impondo Deus, nem imponho Deus ninguém. Uma que eu quero uma conversa tranquila, só para você entender. Eu não preciso pôr Deus em ninguém. Você acredita se você quiser. Se você quiser, você também não acredita. Fica em paz. Nós só tem uma conversinha básica e rápida. Você diz que você é da psicologia, você é da ciência, né? E você não acredita em Deus. Correto? Correto. E ele foi falando porque ele não acreditava em Deus. Por quê? Por que ele não acreditava em Deus? Porque ele achava que a ciência fez o ser humano. Mas para a ciência existir, tinha que ter o ser humano. Amém? E para o ser humano, para existir, tinha que ter feito outro ser humano para aquele lá fazer. Sim ou não? Então já vai barrando por aí. Amém? Já vai barrando por aí. Aí eu falei: tá bom, você falou que foi a ciência que fez o ser humano. Mas como a ciência ia fazer o ser humano? Para isso tinha que ter o ser humano. E quem fez o ser humano? Eu acho que surgiu da ciência, mas e a ciência como ia ser descoberta? Tá bom. Você não consegue me explicar aqui, então vocês dizem que a ciência mostra que o homem foi feito, nasceu do ovo ou do macaco. Então me mostra o que a ciência fala sobre o ovo. Para o ovo sair, tinha que ter a galinha. Amém? Mas quem é que fez a galinha para o ovo nascer? Ou quem fez
fez o ovo para a galinha nascer? E nisso, ele já começou a se embaralhar. Eu falei, se vem do macaco, está faltando algo em nós. O rabo. Né? O andar encurvado como ele. Ah, não, porque foi se endireitando. Não tem como se endireitar, porque o macaco é macaco até hoje. Ele anda como? Amém? Então, se a ciência é tão boa, por que a ciência não foi lá e endireitou o macaco para viver como o homem anda? Porque não dá para andar como o homem anda, porque homem é homem, macaco é macaco. O ovo foi feito, saiu da galinha, mas quem fez o ovo? A galinha. E para a galinha existir, quem fez ela? Deus. Ah, mas eu não acredito em Deus. Eu sou ateu. Então me explica a ciência. Me explica então quem fez o ovo e quem fez a galinha. Me explica então quem fez a ciência. Me explica então como tudo foi formado. Eu te explico e te mostro e te provo. Mas o que eu vou te mostrar, te ensinar e te provar, eu vou deixar uma palavra para você. Eu vou deixar você analisar a ciência e analisar o que eu vou te dar. Depois, um dia que nós se encontrar novamente, ou quando tiver uma oportunidade, você tira a sua conclusão e depois você me fala qual que é a verdade e de onde que foi feito. Ele falou, tá bom. E o que você vai me passar? Eu falei, tá bom. Você é a imagem e semelhança de Deus. Amém? Amém. Aí, como que eu sou a imagem e semelhança de Deus? Tá bom. Deus, Ele é. Ele não fez, não foi feito. Ele é. Ele faz. Ah, mas como que Ele faz? Ele tem que ser feito. Não, Ele é. Ele não vai ser feito. Ninguém fez Ele. Ele é. Amém? Aí eu falei, aí ele ficou mais que atrapalhado. Eu falei, Ele é. Ah, mas como nós somos imagem e semelhança de Deus se Ele é? Aí eu falei para ele, lá estava Deus e o Filho. Quem é o Filho? Eu falei, a palavra. Ele, a palavra? Como que pode ser a palavra Filho? Eu falei, eu não tenho estudo. Não estudei, sou analfabeto. Mas aí ele falou para mim assim, você não é um analfabeto. Eu falei, só porque eu não estudei. Mas ele deu uma pequena aula de português. Eu falei, quem é o verbo? E ele, que é tão estudioso, não soube me responder. Eu falei, o verbo é a palavra, né? Então eu vou te ensinar como Deus fez o ser humano e como Deus começou a fazer a terra. Aí Deus começou a falar, haja luz, e houve luz. Quem é que fez? Deus e a palavra. Deus fez e a palavra fez. E quem é a palavra? O Filho. E o Filho foi agindo, porque Ele é a palavra. Não, mas como eles são dois? Deus falou e a palavra fez. Haja, teve. Aí Deus viu que era bom, começou a fazer tudo que está aqui. Eu já completei tudo. Tudo que está na terra, Deus fez. Amém? Ele amém. Agora eu vou te explicar como foi feito o homem. Deus olhou para ele e para a palavra e falou, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Eu falei, como que Deus falou, façamos o homem? Aí eu perguntei, quantos são? Aí ele não soube me responder. Façamos é quanto? 2. Aí eu faço 1. Aí eu vou falar, ele falou, então façamos o homem a imagem e semelhança. Então Deus é como nós. Ele falou, como? Estou começando a gostar. Se Deus falou, façamos o homem imagem e semelhança nossa, nós somos imagem. Imagem é o quê? O que você me vê, né? E semelhança de Deus. Amém? Semelhança é como? Semelhança e imagem. Você pega a minha imagem e põe em qualquer lugar, né? E a minha semelhança, você consegue pôr em uma outra pessoa? Porque cada um é diferente do outro, né? Mas todos nós carregamos a imagem e a semelhança de Deus. Só que como a terra é corrompida e nós temos o nosso lado mal, nós não conseguimos ser totalmente a semelhança de Deus, porque Deus é bom e nele não há erro.
Amém? Aí eu falei, ele falou, sabe o que Deus fez? Olhou para Jesus e falou, façamos o homem imagem e a nossa semelhança. Aí ele foi lá, olhou para Jesus e começou a desenhar na terra. No pó da terra, ele olhou para o pó da terra, olhou para o barro, foi lá, desenhou e achou bonita aquela imagem e semelhança que era do pai e do filho. Aí ele olhou, formou um homem, que é igual a ele. Aí ele olhou, viu que era bonito o homem e foi lá e fez assim, ó. Deu o sopro da vida, porque ele é a vida. Aí o homem foi formado. Aí ele ficou assim impactado. Que palavras são essas? Amém? Aí eu falei, eu te provo que é assim que o homem foi feito e que Deus existe, que Deus é. Mas eu não quero que você acredite em mim. Eu quero que você tenha uma Bíblia na sua casa? Não, eu tenho uma Bíblia na minha casa. Então como é que esse ateu tem uma Bíblia na casa dele? Hã? Você tem uma Bíblia? Tenho. Fiquei até surpreso. Tenho. Gritou, tomou, tenho uma Bíblia lá. Eu falei, então você vai fazer um favor para mim. Você vai ler o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Você lê ele e depois você conversa comigo. Porque só até aqui eu vou te ajudar, porque ela vai te explicar mais ainda. Eu só te dei uma aula um pouquinho assim, só para você entender, porque quando você for meditar lá, for ler lá, vai estar falando de tudo de forma que você vai compreender melhor e a palavra vai falar com você. Aí eu falei, pega a ciência também e preenche ela, estuda ela mais, e depois você traz os dois argumentos para mim e você vai me mostrar qual que foi feito. E nisso, sabe o que aconteceu? Para resumir, aí eu perguntei para ele na hora de ir embora. Tinha acabado o meu corte. Você acredita em Deus? Agora? Ele olhou para minha cara e falou, eu acredito. Por quê? Porque eu senti ele falando dentro de mim. E eu sei o que você falou é verdade. Agora eu acredito. Eu falei, mas você acredita não? Eu acredito. Ele levantou de boca cheia e falou, eu acredito. Onde é a tua igreja que eu vou lá com a minha namorada? Onde que é? Eu vou pegar o seu contato. Onde que é? Eu vou lá conversar com você. E no final das contas, ele dizendo, eu acredito em Deus, porque ele colocou a mão no coração e falou, no peito e falou, eu senti dentro de mim que é verdade o que você fala. Amém? Eu senti no que é verdade que você fala. Uma pessoa que é ateu, nem me conhece. Aí eu ensinei uma oração para ele. Eu falei, já que você é do mundo e tal, quando você quiser falar com Deus, não precisa falar com Deus. Eu tenho que ter uma oração linda para falar com Deus. Eu tenho que ter uma eloquência para falar com Deus. Aí eu falei para ele, não precisa nada disso não. Sabe como você falar com Deus? Chega assim. Tá ligado, mano? Como é que é? Ô Deus, ô mano, tô mal, tá ligado? Aí o outro que estava do meu lado fazia. Eu falei, calma. Eu falei, Deus não vai te condenar porque você vai falar assim com ele. Porque às vezes a pessoa fala tanta gíria que ela tem medo de falar com Deus. Eu falei, pode falar com Deus do jeito que você achar que você tem que falar. Ele vai te ouvir e vai te ajudar. Fala com ele. Não importa se você sabe falar bem, não importa se você não sabe falar, não importa se você fala gíria, se você não fala gíria, fala com Deus. Ele te ouve. Aí esse cara impactado dando risada. Esse pastor, cada vez que ele vem aqui acontece novidade. E essa vez a novidade foi na família do meu cabeleireiro, foi o irmão dele. Amém? E é assim que Deus faz. Deus dá a oportunidade. Então você viu que eu não briguei? Falei, não, fique em paz. Fala aí. Pode falar. Fala o que você acha da ciência. Fala o que você acha da psicologia. Mas eu quero ser psicólogo para cuidar, psiquiatra para cuidar dos loucos. Mas como que você vai cuidar dos loucos? Você acha que o
psiquiatra ele consegue ajudar um louco? Ele consegue falar, mas o que importa mais é o dinheiro. O psicólogo ele fala, você vai depender do homem para gastar o seu dinheiro para ouvir conversa que não vai mudar a tua vida. Ah, mas melhorou um pouco, não, Deus não vai melhorar um pouco. Com Deus é libertação total. Você fala com Deus, Ele te liberta. E você fica dependente só de Deus, não de homem. E você não gasta dinheiro ficando com clínica, você não gasta dinheiro com psiquiatra, porque nada disso muda a vida de ninguém. Porque o que você precisa ser mudado é espiritual. Aí eu falei para ele, olha para dentro de você, olha para sua camiseta é preta, não é? Aí ele falou, é. Eu falei, olha para dentro de você agora. Ele abaixou a cabeça e olhou. Eu olho de novo, sua camiseta preta, ele falou, olha de novo, ele olhou. Eu falei, tá que nem você tem, tudo preto e vazio. Tudo preto e vazio. Você quer se preencher de tanta coisa, como uma coisa só é necessário. O Espírito de Deus na tua vida vai preencher todo esse vazio, vai preencher tudo aí que você está querendo se preencher para saber. Você não vai precisar nada disso. Sabe o que a humanidade tem? O homem sem Deus ele é vazio. É um balão apagado. E tudo quer resposta. Você quer resposta para tudo? Aí eu falei, eu quero, mas nem tudo tem resposta. Eu falei, eu como pastor não tenho resposta para tudo. Você quer buscar resposta no livro, você quer buscar resposta na psicologia, na psiquiatria, isso, aquilo que não tem. O ser humano é limitado. Deus não, nós somos limitados. Amém? Nós não vamos ter explicação para tudo das coisas que Deus faz. Nós não temos explicação para tudo. Só que a humanidade acha, porque nós servimos a Deus, conhecemos a Deus, temos que explicar todas as obras de Deus. Mas o que está encoberto para nós é só Deus que sabe. O que está aberto para nós é o que nós vamos falar. É o que Deus permite. E Deus permitiu a Salomão uma grande sabedoria e conhecimento. Amém? E é por isso que a rainha de Sabá foi lá, e quando Salomão começou a falar dos provérbios, Salomão começou a falar de Eclesiastes, Salomão começou a falar, aí a rainha ficou assim. Aí na hora que ela olha o reinado de Salomão, o templo, tudo pedra, tudo coisa linda, querubins, os homens vestidos, tudo alinhado. Mas que riqueza é essa? Que sabedoria é essa? Que povo é esse? Agora eu quero te falar. Sabe o que? Você que serve a Deus tem uma sabedoria que inveja muita gente. Você que é de Deus, até suas roupas é diferente. Amém? E todos olham para a sabedoria do crente. Porque a sabedoria do crente não é dele mesmo. Porque nós reconhecemos que a sabedoria procede de Deus e a sabedoria é Deus. E nós não se vangloriamos pela sabedoria. Porque nós reconhecemos que nós somos o quê? Insignificante e nós não somos nada. E é nisso que nós dá glória a Deus e o mundo não dá. Querem pegar a sabedoria e se vangloriar. Eu falei, sabe o que tem no homem? Toma cuidado com o seu eu faço, eu isso. Toma cuidado com a vaidade também. Está dentro de você. Toma também cuidado, sabe com o quê? Com a arrogância, está dentro de você. Toma cuidado, sabe com o quê? Com a soberba, está dentro de você. Toma cuidado com a inveja também. Aí ele falou que não tinha nada disso. Eu falei, mentira. É que eu tenho uma paz tão grande dentro de mim. Eu falei, você tem? Tudo isso que eu estou te falando, você tem. Basta você eu conduzir ela, se você aceita ou não. Porque a inveja vem para mim, basta eu aceitar ou não, a inveja vai para você, a soberba vem para mim, vem para você, basta nós querer ou não. O eu está em nós, eu faço, eu posso, eu isso. Basta você retribuir toda a glória para Deus, reconhecer Deus em todos os seus caminhos e saber de todos os feitos que Deus tem feito por nós e agradecer Ele porque Ele que faz. Então eu morro. Mas o meu irmão é vaidoso, ele corta o cabelo.
Amém? Satanás é o quê? Soberbo. Não tendo nada quer ter alguma coisa. E incha os homens achando que é alguma coisa quando nós não somos nada. Amém? O homem que eu digo é homem e mulher. Aí ele ficou mais impactado ainda. Preciso conversar mais com você. Amém? Mas isso também não é de mim. Porque eu nem fui imaginando que ia acontecer alguma coisa. Porque eu fui tão rápido. Você sabe o que eu fiz? Só escovei os dentes e saí correndo. Amém? E fui cortar o cabelo. Chegando lá, Deus prepara tudo. Por que Deus prepara tudo? Porque Deus, Ele quer ajudar o ser humano em todo o tempo. Deus quer ajudar o ateu todo o tempo. Deus quer ajudar todas as pessoas, mas nem todas as pessoas querem ser ajudadas. Mas Deus prepara uma ocasião, uma situação para Ele poder falar através do homem, para que o homem ver que ele está precisando somente de Deus. E que Deus ama essa pessoa. Eu falei, Deus ama você do jeito que você é, irmão. Do jeito que você é, Deus te ama. Então, Salomão recebeu sabedoria. Amém? E Deus não ordenou ninguém edificar casa para Deus. Porque você acha que Deus habita nas pedras? Da igreja, nas paredes? Ele habita na invocação que nós fazemos na igreja, clamando pelo nome dele. Quando nós clamamos, oramos, aí Deus desce. Amém? Aí Deus vem. Porque aquele local, o templo que é aqui, está consagrado para que Ele possa descer e ter o livre acesso para entrar todo momento que Ele quiser, no momento que for invocado o nome do Senhor. Então nós invocamos o nome do Senhor aqui e Ele se faz presente. Amém? Então, Salomão teve que ser instruído por Davi, que já andava com Deus, já conhecia Deus, já tinha uma vida com Deus. Você está vendo que você precisa ser instruído por quem já tem vida com Deus e foi preparado para liderar aqueles que ouvem. Mas por que Davi não foi? Por causa das guerras. E por que Deus teve que preparar Salomão, que viria ainda depois de um adultério, depois de tudo que aconteceu com Davi, e viria de um adultério? Deus escolhe as coisas mais loucas desse mundo, mais desprezíveis, as coisas que não são para fazer ser. Quem acha que alguma coisa Deus pega e dá uma invertida? Porque eu não sou nada. A psicologia, a ciência e a sabedoria dessa terra hoje foi engolida. Foi engolida pelas palavras de Deus, pela sabedoria de Deus. E cadê a ciência? A ciência, aí eu falei, a ciência também, meu irmão, é limitada. Por que ela não cura o drogado? Por que ela não faz muitas coisas? Porque ela é limitada. Quem deu foi Deus também, para o homem poder ajudar na terra. A ciência foi colocada para o homem ajudar na terra. Não que a ciência é tudo. A ciência foi colocada para o homem poder descobrir ela, para poder ajudar naquilo que possa ajudar. Porque nem tudo ela pode ajudar. Então cadê a ciência? Se a ciência é tão boa, por que ela não fez o homem se ela é limitada? Como que ela vai fazer o homem se ela é limitada? Se ela não pode curar tantas coisas, como ela pode fazer o homem? Mas aquele que fez o homem pode curar todas as coisas, pode fazer todas as coisas. E aí, prova agora. Amém?
Deus Ele é. Aí tem como? Cadê a ciência? Me explica a ciência. Me explica de onde o homem foi feito. Eles podem trazer o mais intelecto, o mais sábio da face da terra. Eu sou um miserável, um burro, que não estudei, sou analfabeto. Pode vir aqui querer me questionar sobre a tua ciência, sobre o teu estudo. Você vai sair daqui convertido. Amém? Aí Deus pega os loucos para confundir os sábios. Aí eu falei para ele, sabe qual foi a minha sabedoria, irmão? 16 anos no tráfico de droga, cadeias, morei em rua, internações. Aí eu falei para ele assim, aí eu me internei na clínica também para poder mudar de vida. Cadê que a ciência pode me ajudar lá? Aí ele ficou de boca aberta. Falou, rapaz, a minha sabedoria é essa, que Deus me tirou deste mundo para mostrar para o mundo que Ele salva, liberta, cura, prospera, faz o homem casar, faz o homem ter família. Ele faz todas as coisas. Ele faz. Ele faz. Essa é a minha sabedoria. Era traficante. Amém? 16 anos. Ah, também, irmão, morei na rua também. Meu Deus do céu, o que mais se passou na tua vida? Essa é a sabedoria. Porque hoje é o meu testemunho que fala para você. E sabe por que meu testemunho é a minha sabedoria? A sabedoria, sabe por quê? Porque o testemunho se chama Jesus. Ele fez isso na minha vida. Jesus, não estou falando sobre o Alex, estou falando daquele que libertou o Alex. Amém? Aquele que te libertou é o seu testemunho. Você testemunha ele, não fique envergonhado de falar do teu testemunho, porque o seu testemunho se chama Jesus. Ele tirou você das drogas, ele tirou você da prostituição, ele tirou você da jogatina, ele tirou você não sei da onde. É o seu testemunho, é Jesus. Fala do teu testemunho, porque vai ajudar vidas. Você não está falando de você, você está falando daquele que libertou você. Não se envergonhe do teu testemunho. Porque Ele é a sabedoria. O seu testemunho é a sabedoria de Deus na tua vida. Por quê, pastor? Porque alguém vai te explicar como você não morreu? E quando eu morri no leito do hospital, que a minha alma conversou com o meu corpo, quem estava lá para saber disso? Mas o meu corpo estava deitado na maca e minha alma em pé e eu conversando com o meu corpo. E de repente Deus falou, é isso que você quer? Aí a minha alma voltou para o meu corpo e eu entrei novamente e acordei. E aí quem explica que eu morri, acordei e voltei? Quem explica? Por causa da overdose que eu tive. Quem explica? Tive overdose, morri. Nem minha mãe, nem meus irmãos, ninguém sabia. Se eu morresse ali, eu ia ser jogado por aí, enterrado como indigente, porque ninguém sabia onde eu estava. Aí Deus tirou minha alma do corpo e eu comecei a conversar com o meu corpo, tentava, mas como é que conversa comigo mesmo? Como é que eu converso comigo mesmo? Agora estou doido. Aí Deus falou, é isso que você quer? E eu conversando com o meu corpo deitado na maca. Aí de repente volta, eu acordo. Falei, meu Deus, o que é isso? O que é isso? E eu falava com os médicos, você viu? Ó, aí eu via demônio, eu vi o diabo. Se é o diabo ali, os demônios ali, você está ficando pirado. E por que eles não sabiam de demônio e do diabo? Que estava lá querendo levar minha alma. Naquele leito de hospital. Por que eles não falaram? Não, isso aí é frescura. E eu tremendo, entortando, gritando.
explicar como é que acontece isso? Ela vai querer explicar, sabe o que é? Como é que é a palavra que fala? Teve uma vertigem, uma coisa ilusória, alguma coisa do tipo assim. Eu esqueci, está aqui na minha mente, mas não consigo falar. Ele teve um colapso. Teve um colapso, por isso que ele fala assim, colapso? Isso aí que você quer dar? Tá bom. Eu conversei com o meu corpo. Você fala que é um colapso? Explica. Explica então o colapso. Quem me tirou das drogas, quem me tirou de tudo isso? Explica aí o colapso. Amém? Ninguém explica, não. Testemunho é você falar das coisas, sabe? Que o ser humano vai falar como é que você passou por tudo isso e você está vivo hoje. Porque Deus determinou estar vivo hoje. É aquilo que Ele prometeu a Davi. Você não vai montar o templo, mas o que procede você vai. E quem era a promessa? Aquele que ninguém queria. Aquele que foi feito de um adultério. Aquele que tinha a fama do adultério. Aquele que era o errado. A mulher é errada. O pai é errado. O filho é errado. Porque as pessoas sabem falar mal. As pessoas sabem criticar. Não sabendo de nada das coisas de Deus. Amém? E ali Salomão começou a edificar a casa de Deus. Ele teve que ser instruído para edificar? Para você estar diante de um altar, primeiro você tem que ter o chamado para estar aqui em cima. Amém? Para pregar a palavra de Deus. Não é querer fazer um curso aí, ou qualquer coisinha, e achar que pode subir aqui e falar as coisas que você não sabe. Então Deus me instruiu primeiro para poder me colocar aqui. Amém? Para poder instruir. E chegando, que eu fui instruído para poder estar aqui, chegando na grande obra, eu tive que pedir sabedoria para julgar o que é certo e o que é errado. Aí Salomão orou a Deus. Senhor, a obra é grande e extensa. Me dê sabedoria para julgar o que é certo e o que é errado. Porque o povo é em número. Era muito grande. A obra é grande. Então você tem que ter um discernimento de Deus para poder ajudar o povo. Amém? Não é com psicologia, não é com psiquiatria, é a sabedoria de Deus para ajudar o povo. Isso não se resolve nesses lugares, se resolve dentro da igreja. A mudança que você precisa é dentro da igreja. Mas a igreja, só vejo falar disso, dentro daquilo. Lógico, a igreja é um hospital de louco. A igreja é o hospital de os mais loucos, pior que o psiquiatra. Psiquiatra pior que o, como que chama? Não, aquele lugar que fica os loucos. Manicômio. Pior. Para você ter uma ideia como a igreja é. Aí quer que a igreja seja perfeita. Se não é Deus na igreja ajudando o homem a ajudar, meu Deus. Porque cada um chega com uma de diversas situações e chega endemoniado. Cada um tentando se curar de alguma coisa, chega endemoniado. Aí nós temos que fazer a oração da libertação, dar uma palavra e falar, fica na igreja que Deus vai te abençoar assim, assim, assim. Aí se a pessoa obedece, a vida dela muda. Se ela não obedece e vai embora, vai mudar. Com o tempo, possa mudar ela voltar. Amém? Mas até aí, até Deus. E como que vai montar a casa do Senhor se não tem a direção dele? Aí as pessoas acham que eu mesmo me fiz pastor, que eu mesmo montei a igreja, que a igreja é minha. A igreja não é minha. Não fui eu que me fiz pastor. Foi Ele que me deu um chamado para a grande obra.
Mas para isso eu fui instruído. Noites e noites em claro, lendo, meditando na palavra de Deus. Quantas noites, anos passando lendo, meditando na palavra de Deus. Era de madrugada, e quando todo mundo reclamava, eu tinha que esperar todo mundo dormir às vezes, e acender a luz devagarzinho para poder ler a Bíblia. Às vezes pegava o celular, às vezes pegava uma lanterna, aí peguei a lanterna para ler a Bíblia. Ninguém sabe. E para ficar acordado tinha que tomar café, que até passava mal. Aí de manhã dormia, aí acordava e meditava na Bíblia, aí ajudava o povo, e assim ainda. E Deus teve que me instruir para a obra. E o conhecimento não é meu, é dele, que é pregado neste lugar. Porque como um analfabeto vai falar dessas coisas? Como um analfabeto vai explicar as coisas de Deus? Se ele não sabe ler nem escrever, e nem fazer conta. E hoje, graças a Deus, Deus me ensinou a ser um grande administrador, sem fazer faculdade. E tudo prospera. Amém? E como é que funciona isso? Vem e vê. Amém? Vamos continuar a meditação. Voltou então o rei o rosto e abençoou toda a congregação de Israel. Enquanto ele se mantinha em pé, e disse: Bendito seja o Senhor, ó Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo. Quem falou pessoalmente com Davi? Deus. Olha Salomão falando já. Olha Salomão falando já. Deus falou pessoalmente com meu pai. Olha Salomão falando. É Salomão falando. Ele chegou e abençoou toda a congregação, levantando a mão e abençoando. Você sabe quando a gente pede para você levantar a mão porque a bênção vem? É porque tem que levantar a mão para ser abençoado. Quando você não vai levantar a mão, aí você fica lá. Pastor, para que toda hora ficar levantando a mão? Que igreja chata. Você vai ver o porquê. Porque a bênção está na onde? Na palma da mão. E ali Salomão falou: Deus falou com meu pai pessoalmente. Salomão já tinha conhecido Deus? Salomão já tinha conhecido Deus? Salomão já tinha conhecido Deus, sabe como? Como eu ensinei pela misericórdia de Deus o jovem hoje. Eu senti que é verdade dentro de mim o que você fala. Aí Salomão foi instruído por Davi pelas palavras de Deus e teve conhecimento com Deus. Você só vai conhecer Deus quando você ouvir a palavra dele. Aí você é instruído. Então Salomão foi instruído por Davi na palavra de Deus. Então ele conheceu Deus pela palavra. E depois ele teve um encontro com Deus em uma oferta. Deus se apareceu a Salomão através de uma oração, de uma oferta. Não precisa ofertar na casa de Deus, não. Não precisa dar 1000 holocaustos, não. Não precisa dar 1500, não. Dá quanto você achar que tem que dar, sabe? E quanto mais você dá para Deus, quanto mais você é abençoado. Salomão foi ter oferta em qual não cabe nem nessa igreja. Amém? Aí quando você traz uma oferta, você fica reclamando da oferta. Quando dá o dízimo, fica reclamando do dízimo. Salomão deu a oferta, Deus abençoou a oferta dele, subiu com um aroma suave à narina do Senhor.
E o Senhor falou: que oferta maravilhosa que tu me deste, meu filho. Desceu na oferta de Salomão e falou com Salomão: o que tu queres que eu te faça, filho? Aí você vai pedir carro, você vai pedir filho, você vai pedir morte dos inimigos. Salomão não. Salomão só pediu, sabe o que? Me dá sabedoria para me discernir o que é bem e o mal, para julgar esse povo que é teu, que é número, a obra é grande. Você tem que pedir sabedoria. A sabedoria é tudo que você precisa. A sabedoria de Deus, não da terra. E Deus desceu sabedoria em Salomão. Já que tu me pediste sabedoria, não a morte dos seus inimigos, nem riqueza, nem isso, nem aquilo, nem aquilo, vou te dar sabedoria, vou te dar ouro, vou te dar prata, vou encher você de riqueza e ainda vou dar conta dos seus inimigos. Não, a oferta não faz nada, a oferta não move nada. A oferta é para enriquecer o pastor, a igreja, mas a casa tem que ser feita, não tem? E Salomão pegou o quê? Ouro e prata e começou a fazer o templo. Pedras preciosas, tudo do bom e do melhor, e fez o templo que se chama o Templo de Salomão. E quando você reclama, quando você dá uma oferta, quando você traz um dízimo, quando você faz um voto, quando pede uma oferta, aí você reclama: ah, mas você não sabe o significado do céu que tem. Mas hoje você está sabendo. Então quanto mais você der para Deus, quanto mais Deus vai fazer para você. E Salomão entendeu que quanto ele mais fazia, Deus mais dava. Ele aprendeu com quem? Com o pai, Davi. Porque Davi fazia o quê? Davi era rico. Davi tinha ouro, prata guardado? Muito, tinha. Por quê? Ele sabia como que era. Porque na beira de Araúna, ele foi comprar o terreno. Aí lá o homem falou: não, eu te dou, não precisa comprar, gastar dinheiro não. Ele falou assim: não vou dar nada ao meu Deus que não me custe nada. Então qual é o preço? Aí ele falou: X. Então toma o X. Você quer tudo de graça, você quer tudo na mão. Ei, começa a honrar, começa a fazer, que Deus vai te honrar. Se é assim que funciona, a hora que Deus te honra. Amém? Davi falou: não vou dar nada que não custe nada para o meu Deus. Tem que custar. Tem que custar. A sua vinda na igreja tem que custar o sacrifício. Ah, está difícil, mas eu vou. Ah, eu estou acalmado, mas eu vou ser curado. Ah, mas está tanto divino, mas eu vou. Ah, mas eu vou levar a oferta. A oferta hoje eu vou tirar de 500. Eu vou dar uma oferta de 1.000, de 3.000. Ah, eu vou. Ah, eu dízimo, eu não vou deixar mais de ser fiel. Eu vou cumprir, vou ser fiel. Aí você vai ver o que a fidelidade faz na tua vida, no teu lar, na tua casa, na tua família. Você vai ver o que é Deus na tua vida. Amém? E Salomão falou: meu pai, ele falou pessoalmente com meu pai: desde o dia em que eu tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome. Nem escolhi homem algum para chefe do meu povo de Israel. Agora é Deus falando. Deus não escolheu casa, Deus não escolheu homem nenhum para ser chefe. Mas Deus já tinha dado a palavra que do lombo de Davi e nasceria o que construía. Você não está entendendo? O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Haja o que houver, Ele vai cumprir. Não importa nada o que fala, o que diz, o que você pensa, situação, adversidade, Deus vai cumprir. Porque Ele já lançou a palavra. Ele cumpre. Cumpre você. A obediência a Deus, a buscar a Deus, que você vai ver Deus cumprindo todas as promessas na tua vida. Amém? Mas Deus não escolhe nada disso. Olha o que a palavra diz mais ainda. Olha isso.
conhecido o meu nome, e escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Aquela terra tem dono. Jerusalém, Israel, tem dono. Não brinca com essa terra. Eu e você tem dono. Não brinca com nós. Amém? Porque quem escolheu foi Deus. Amém? Escolheu nós. Cada um para uma obra. Qual é a sua obra? Louvar. Qual é a sua obra? Ser obreiro. Qual é a sua obra? Com o tempo você vai descobrir. Qual é a sua obra? Com o tempo você vai descobrir. O que você deve acrescentar dentro da igreja? Não, mas as pessoas preferem destruir a igreja. Mas ele escolheu quem? Davi. E já tinha prometido a Davi. E o que ele prometeu, ele não muda. Ele escolheu, falou: você vai escolher Davi para ser chefe do meu povo. O único. E depois ele falou para Davi que Davi iria ter um filho, e qual seria o que ia construir o templo, ia ter tudo com ele. Mas para isso Davi teve que ensinar o filho. Você está entendendo que você tem que ensinar seu filho? Você está vendo que você está entendendo que você tem que ensinar o seu filho nos caminhos do Senhor? Porque ainda que ele viesse perder, ele vai voltar para a casa do pai. Você está vendo que você tem que instruir o seu marido, a sua esposa? Tem que instruir. Amém? Também Davi, meu pai, propuseram em seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi: meu pai, já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em resolver em teu coração. O nome, nós invocamos o que, igreja? O nome do Senhor, está vendo? Quando nós invocamos o nome do Senhor nessa casa, que está o nome dele, ele desce. O nome do Senhor está nessa casa. Amém? E ele falou o que mais aí? Como Davi propuseram no seu coração edificar uma casa? Olha isso. Todavia, tu não edificarás casa, porém, teu filho, que descenderá de ti, ele edificará ao meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra, que tinha dito: pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Nela pus a arca em que estão as tábuas da aliança, que o Senhor fez com os filhos de Israel. A aliança com Deus é eterna. E as tábuas, até hoje se fala dela. Cadê as tábuas que os filhos de Israel, que Deus fez aliança com Israel? Cadê elas? Cadê as tábuas que estavam dentro da arca? As tábuas eram o que? Os 10 mandamentos? Não era? Cadê elas? Para dentro, cadê elas? Cadê as tábuas? Você está vendo tábua aqui? Tá não? Você não está vendo a tábua não dos 10 mandamentos? Te apresento. As tábuas está sendo lida até hoje. A Bíblia Sagrada, ela está sendo falada até hoje. Aonde? No templo. Tirada da arca. E quem é a arca? A presença de Deus. E a presença de Deus está em quem nós hoje, para ministrar a palavra? A arca de
todas as coisas. Glória a Deus. Amém? Amém. Porque se eu tirar da arca, se eu tirar da arca uma tábua de construção, é um tijolo de construção, tirar uma palavra e tirar uma pedra, ela vai falar ou não vai? Acho que vocês pegaram, né? Vocês pegaram ou não? E se eu fechar? Ela vai falar? Hã? Hoje, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, está para todos. Mas nem todos são pastores. Amém? Amém. Então há uma diferença. Amém? Tem uma hierarquia dentro da igreja que tem que ser respeitada. Tem que respeitar o obreiro? Claro, porque ele é uma hierarquia dentro da igreja. A levita, o levita, tem porque ele é uma hierarquia na igreja. O pastor, o pastor não xinga. Amém? O pastor nós fala tudo que é de mal. E quando essa arca, que representa a presença de Deus, chegou na casa de Obed-Edom, abençoou tudo, sim ou não? Sim. Então vocês entenderam. Nós somos a arca de Deus. E a tábua está conosco. Amém? Estar conosco. Só que não aqui, somente. Ela não está somente aqui, mas ela está na arca. Ela está dentro da arca. Nós somos a arca de Deus. E a tábua está dentro de nós. A palavra está cravada aqui. Porque como é que eu pude ensinar alguém hoje não estando com a Bíblia? Porque a palavra, a tábua está dentro do meu coração, está dentro de mim, escrita, cravada, lida, e ali para poder ajudar, porque nós somos a arca de Deus que dá fruto para Deus. Glória a Deus. Como é que eu vou falar? Eu tinha que voltar aqui então, pegar a Bíblia para poder falar para ele. Mas dentro de mim está a tábua da revelação da palavra de Deus. Amém? E aonde eu estiver sem a Bíblia está aqui, ó. Ela vai ser pregada aonde eu for. Amém? Porque ela está aqui cravada. Sem a Bíblia, prego. Porque a Bíblia física está aqui na igreja. Eu estava hoje no salão. Só que a espiritual estava dentro da arca, que somos nós. Nós somos a arca de Deus. Nós somos a presença de Deus. Se a presença de Deus não estiver em nós, quem nós somos? Nada. Aí eu perguntei para ele: quem está dentro de você mesmo? A cor da sua camisa é qual? Preta. Quem está dentro de você? Escuridão. Então você precisa do Espírito de Deus. Amém? Você precisa do Espírito de Deus, porque o homem sem Deus é nada. É vazio. Pega essa. Amém? O homem sem Deus é vazio. Vai falar do quê? Só vai reclamar, questionar. Deus não existe. A pedra é Deus. Né? O gato é Deus. Né? O elefante é Deus. Deus com D minúsculo, né? Deuses que não presta para nada. Agora o Deus invisível, Ele é. Aí como que a pessoa não acreditava em Deus, e Deus usou a minha vida para falar
dentro dela. Porque a tábua está dentro de mim e a arca carrego, que sou eu. Porque o Espírito de Deus está sobre mim, sobre você. E quem não tem, sente. Uns gostam e outros investem. Está preparado? Porque esse gostou, ficou impactado. E outros que vê nós passando com a presença de Deus, fala, nossa, que luz que é aquela que vai passando, que raiva, né? E quando você abre a boca, fala palavras de Deus, só fala coisa de Deus, tem raiva. Uns gostam e outros não. Amém? E é isso que Deus deu para Davi, Davi deu para Salomão, e Deus deu para Salomão quando ele precisou de sabedoria. Quando você tiver com falta de sabedoria, pede a Deus, que Ele te dá de graça. Aí eu perguntei, você vai estudar? Você vai gastar dinheiro com isso aí? Vai lá na sua casa a hora hoje. Aí ajoelhei lá no meio do salão, ajoelhei e falei assim, ajoelha lá na sua casa, antes de você ir na igreja, fala, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Aí você fala, tá ligado, mano? Se Deus, olha isso, aquilo. Fala com Ele. Aí quando você fizer a sua oração, você vai lá na igreja e você me fala como você ficou e como você está. Aí eu vou te ajudar em algumas coisas que eu puder ajudar. Por que você faz isso, pastor? Porque o homem não precisa de mim, o homem precisa de Deus. Amém? Eu sou homem. O homem vai confessar comigo que eu sou homem. Vai confessar com Deus, diretamente com Deus. Depois de você confessar com Deus, se eu puder te ajudar na palavra de Deus, alguma coisa você vai ser ajudado. Mas cola com Deus primeiro. E primeiro você tem que falar assim para as pessoas. Fala com Deus que Deus te ouve. Não importa se é macumbeiro, se é feiticeiro, se é drogado, se é prostituto, se é ladrão, se é ateu. Ele ouve todos. Ele não é religião. O meu Deus não é religião. Jesus Cristo não é religião. Ele é Deus de todos. Amém? De todos. Você tem que ensinar isso ao povo. Deus é só meu. Deus é só da igreja. Deus é só daquela igreja que tem 100 anos. Não é. Onde você invoca Deus em espírito e em verdade e adora Ele, ali Ele está. Amém? Quem entendeu? Quem é a arca? Amém? Aonde está a tábua? Precisa ler? Para que ela e a arca possa falar a presença de Deus. Então o testemunho que eu falei, a palavra que eu falo, eu estou falando de quem? É sobre mim? Não, é sobre Deus. Tudo é sobre Deus. E o seu testemunho? É Deus. E as promessas? É Deus. E os milagres? É Deus. E a prosperidade? Também é Deus. Só precisa o quê? Obedecer. Ser instruído para você poder vencer. Só até aqui. Amém? Então você foi instruído a vencer. Amém? Você que está ao vivo conosco, você foi instruído a vencer. Fica na santa paz do Senhor Jesus. Que você tenha uma semana abençoadíssima para a honra, para a glória do nosso Deus. Eu te dou a bênção de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a bênção de Davi sobre a tua vida. Receba no nome de Jesus. Tchau.